já está aqui no estúdio comigo é a doutora Tassiane Dantas, do Amor e Saúde. Quero cumprimentá-la. Olá, boa tarde. Boa tarde, Suelen, tudo bem? Tudo bem, e você? Conta para mim como está aí essa quinta-feira, quase final de semana. Pois é, estou aqui ansiosa, mas muito feliz por poder estar aqui participando com vocês e falando de um assunto tão importante que é a neuropsicologia no âmbito infantil. Quando a gente fala neuropsicologia infantil, é um nome grandão, né, doutora? E muita gente nem sabe o que significa. Queria começar aqui pedindo para você explanar um pouquinho sobre qual é esse estudo, o que é essa avaliação tão importante. Perfeito. A neuropsicologia, ela é o estudo das funções cognitivas. Então, eu vou fazer uma comparação. Quando nós vamos ao consultório médico, por exemplo, a gente chega com uma sintomatologia no consultório médico e o médico ele vai solicitar uma bateria de exames para verificar se aquela sintomatologia pertence à doença X ou Y. Na área da neuropsicologia, isso não é diferente. Então, muitas vezes a criança chega com algum atraso, né? Seja um atraso de fala, um atraso ali dos marcos motores, ou uma dificuldade de aprendizagem, e em cima daquela sintomatologia a gente vai aplicar os testes, né, naquela criança, vai organizar aqueles dados e no fim a gente vai fazer uma devolutiva com os pais. Então, a avaliação neuropsicológica nada mais é que um exame das funções cognitivas, para ajudar justamente a identificar esses transtornos do neurodesenvolvimento. É muito importante esse recurso que nós não tínhamos há alguns anos atrás, né, doutora? Na realidade, ele não era muito conhecido, né? Agora, com o conhecimento dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Com a crescente alta ali do autismo, né? Hoje a gente sabe que 1 a cada 36 crianças nascem com autismo. Buscou-se também mais procura na área da avaliação neuropsicológica, né? Na realidade, ela já existe há bastante tempo, né? Ela é uma área ali da psicologia, mas ela está sendo mais conhecida agora por conta dos atrasos infantis. E está se tornando mais acessível também. Mais acessível também. Agora, é importante, assim, quando a gente fala sobre essa avaliação nas nossas crianças, é importante porque, às vezes, a escola, o médico convencional, o clínico, não consegue identificar, não tem um olhar realmente treinado, voltado para essa especialidade, diria. Isso. Acontece muito, né? Tem-se uma crença popular que cada criança tem seu tempo, e essa é a maior mentira. Então, o que acontece? Às vezes, os profissionais, tanto da área da saúde quanto da área da educação, eles não sabem ali os marcos motores, eles não entendem dessa questão ali do desenvolvimento infantil. Então, a criança, ela apresenta ali um atraso de fala, a mãe, às vezes, naquela esperança de querer não acreditar que possa ser um transtorno ali envolvido, ela acaba ouvindo de outras pessoas, cada criança tem seu tempo, meu filho também demorou para falar, demorou para andar, e ele acabou se desenvolvendo. Então, hoje a gente sabe da importância da gente estar acompanhando esses marcos, né, da gente estar cada vez mais estudando e se aprofundando nesse assunto, para que mesmo que a gente não seja da área, a gente saiba encaminhar aquela criança, aquela mãe, para poder garantir ali as terapias adequadas para aquela criança. Porque assim, quando a gente está com uma gripe, a gente soluciona um problema. Uma dor de cabeça, a gente vai lá, toma um remédio indicado. Pode-se então dizer que essa criança que vive sem um diagnóstico ali, independente da situação, da ocasião ou do que seja, ela também está em sofrimento, né, doutora? Muito, ela vai apresentar muitos prejuízos, né? Tanto os prejuízos ali na área social, emocional, comportamental. Muitas vezes elas vão ser vistas pela sociedade como uma criança problema, como uma criança birrenta, quando na realidade ela não tem o suporte adequado, né? Não tem o suporte necessário ali para poder se desenvolver plenamente, assim como as outras crianças. E pode ter alguma coisa relacionada à formação ali da criança, ela tá formando o caráter, ela tá
tá seguindo a linha ali do desenvolvimento. Mas tem uma linha tênue, né? Até onde ela está se desenvolvendo e até onde está entrando esse sofrimento da criança, né? Então, quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente fala de fatores multifatorial. Então, assim, a gente fala de sinais de risco. Aquela gestação foi uma gestação tranquila? Aquela mãe obteve todo o suporte ali emocional, suporte nutricional. O pós-parto, né, o momento ali do parto, foi um parto tranquilo, foi um parto que teve intercorrências. Essa criança, quando ela nasceu, ela teve ali todo o estímulo adequado para poder se desenvolver. Então, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem que avaliar justamente esse ambiente, né? Essa questão biopsicossocial. Tudo isso está envolvido no desenvolvimento infantil. Então, o prejuízo em alguma dessas esferas vai ocasionar aí esses sinais de riscos para o transtorno do neurodesenvolvimento. Muito bem, a gente está falando sobre esse assunto e às vezes assim, o tempo é curto, a gente sabe, e às vezes fica alguma dúvida para quem está ali ouvindo a gente nesse momento. Mas a Clínica Amor e Saúde disponibiliza desses e outros procedimentos também, né, doutora? Perfeito, isso mesmo. Então tá, para tirar alguma dúvida que de repente, olha, meu filho dessa forma, age desse jeito, como que é feito esse procedimento, esse primeiro contato com a clínica? Primeiro, a gente agenda ali uma consulta de anamnese, onde a gente vai coletar todas as informações ali da gestação, aí as informações do parto, o Apgar, entender o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, para entender se teve atrasos. Então, esse primeiro atendimento é voltado justamente para a gente coletar essas informações. Uhum. E, posteriormente, depois dessa coleta de informações, a gente vai estar elencando os testes mais apropriados, né, para poder depois dar andamento nessa avaliação. A última avaliação, ela é destinada à devolutiva, né, que vem ali com o laudo neuropsicológico e a hipótese diagnóstica. Tem um período em que esse procedimento é feito ou não? Varia de criança para criança? Varia de criança para criança. Dependendo do exame, no caso. Isso, varia de criança para criança. Legal. E para as pessoas, para a mãe que de repente está pensando assim, acho que eu vou dar uma passadinha lá. Tem que ter um agendamento prévio? Tem que já ir com a criança? Como que funciona, doutora? Tem que ter um agendamento prévio e essa primeira consulta não é necessário que a criança esteja presente, justamente porque a gente vai fazer essa coleta de informações ali junto com a mãe, tá? Então, não é necessário que a criança esteja presente nesse primeiro atendimento. É importante, então, a mãe ir lá já com as memórias, assim, bem posicionadas para lembrar, justamente porque influencia desde o período da gestação, né, Desde o período da gestação. De preferência, portando a carteirinha de vacinação, porque lá contém as informações ali do parto, peso, comprimento, Apgar, tudo que é necessário ali para a gente poder estar integrando essas informações. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que acredito que a maioria da população deva ter em algum momento essa dúvida. Como a senhora mesmo comentou, há muitas crianças, né? 1 a cada 36, esse é o dado. Isso. Existe algum estudo, alguma explicação que de repente possa ser dada em poucos minutos? Por que essa evolução de casos? Atualmente, como eu comentei com você, né? Nós não temos uma causa, o autismo ou os transtornos do neurodesenvolvimento tem essa causa, como eu comentei, ele tem uma causa multifatorial. Então, pode ser uma gestação que teve muitas intercorrências, né? Uma criança que nasceu prematura também pode desenvolver aí algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, hoje a gente fala de causas multifatoriais, não temos uma causa específica para explicar esses transtornos. Pode ser genética também? Pode ser genética também, com certeza. Por isso é tão importante esse estudo, então, né? Porque tem uma gama de coisas ali que influenciam. Ampla. Com certeza. Muito bem. E depois que essa criança é assistida, tem um laudo, tem um encaminhamento ali na Clínica Amor e Saúde para dar continuidade a esse tratamento, doutora? A gente encaminha, infelizmente, no momento a gente não tem um neuropediatra ali na clínica, né? Mas a gente faz sim o encaminhamento para outros profissionais da área, né? Ao constatar a existência ali desse transtorno,
a gente vai estar encaminhando para uma equipe multidisciplinar para que essa criança possa ter acesso às terapias adequadas e, consequentemente, ter o seu desenvolvimento. Muito bem, para falar um pouquinho mais sobre os atendimentos, a Clínica Amor e Saúde de Campo Mourão fica em qual endereço, doutora? É na Avenida Goiôerê, 2069? Isso. Ah, então tá, Perfeito. confirmando, então, a Avenida Goiôerê, no número 2069. Já que você precisa dar aquela ligadinha antes para agendar o seu atendimento, anota aí, 3017 9030, esse é o telefone. 3017 9030. Lembrando que nós estamos abordando a avaliação neuropsicológica no desenvolvimento infantil, mas a Clínica Amor e Saúde tem várias outras especialidades, né, doutora? Isso, perfeito. Desde fisioterapeutas, psicólogos, clínicos gerais, psiquiatra. E tudo com um valor acessível à população. Isso, perfeito. Bacana. Então, se você se interessou por esse assunto ou por outro, dá uma passadinha antes, dá uma ligadinha antes na Amor e Saúde, para você ver até mesmo essas questões de valores. Mas, lembrando que quando a gente fala de saúde, é muito importante você procurar alguém que realmente seja credenciado ali para tratar não só desse assunto, né, mas de todos os aspectos no âmbito da saúde, né, doutora? Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Esquecemos algum detalhe? Acredito que não. É que assim, se a gente for falar do tema mesmo, é muito extenso. na minha cabeça aqui, enquanto a gente estava conversando, já tem umas 10 perguntas para fazer. É muito extenso. Mas fica o meu recado, né? Papai e mamãe, principalmente os papais e mamães de primeira viagem, que perceberam que seu filho até os 2 anos ainda não fala, procure por um médico neuropediatra ou por uma neuropsicóloga para estar avaliando esse desenvolvimento. Por quê? Quanto antes a gente conseguir identificar quais são os fatores que estão desencadeando esse atraso nesse desenvolvimento, melhor a gente vai conseguir encaminhar para as terapias adequadas e essa criança vai conseguir se desenvolver de forma adequada. Lembrando que os atrasos são acumulativos. O que isso quer dizer? Todos os meses, as crianças, elas precisam atingir um marco específico do desenvolvimento. Quando uma criança ela se encontra em atraso, né, e esses atrasos não são trabalhados, eles vão se acumulando. Por isso, da importância da gente estar procurando por profissionais qualificados para investigar o porquê desses atrasos. Quanto antes a gente puder intervir, melhor será o prognóstico. Olha que bacana, essa era uma dúvida que passou pela minha cabeça, a gente entrou em outro assunto, se tem realmente uma idade limite ali, a minha criança não fala até que ano isso é normal, andar também, seria então como um parâmetro, talvez? Perfeito, essa é a palavra. Os marcos do neurodesenvolvimento, eles são um parâmetro. Então, é esperado que até 1 ano de idade a criança já esteja, né, fazendo a marcha bípode, né, que é andando com os 2 pés, que essa criança já esteja proferindo ali as primeiras palavrinhas e que com 1 ano e 6 meses de idade, essa criança já esteja ali com um repertório de fala entre 20 a 50 palavras. Ai, que bacana. Tá? Até os 2 anos, essa criança precisa já estar formando frases de até 2 palavras. Por isso que é tão importante. Percebeu que a sua criança não fala até 1 ano e 6 meses, procure por um profissional. É importante também frisar que os pais também podem estimular, né, a fala Perfeito. com a conversação e também tem os procedimentos que hoje também são bem acessíveis, né, a gente procura na internet ali, o estímulo pode ser feito em casa. Com certeza. Hoje na internet a gente tem muitos profissionais que dão dicas de como estimular, mas claro, né, nada substitui aí a importância de uma terapia, né? Muito bem, muito bom. Foi um prazer recebê-la, doutora. Tenho certeza que os papais e mamães e titios e madrinhas estão muito felizes aí, porque eu acredito que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas. Mas se ficou alguma dúvida, pode procurar você lá no Amor e Saúde. Perfeito, isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade.